Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1027 de 17 de junho de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com oferecimento do Google Security. A i7 divulgou ontem a descoberta de duas variantes para Windows do Spry Socks, um backdoor que até então só era conhecido na versão para Linux. A análise foi atribuída pela i7 com alta confiança ao grupo Fishmonger, que os pesquisadores apontam como provavelmente operado por um contratante chinês identificado como iSun e que também é rastreado como Earthlusca ou Aquatic Panda. Segundo a telemetria da i7, a atividade afetou vítimas em Honduras, Taiwan, Tailândia e Paquistão, a maioria em organizações governamentais. Trata-se, portanto, de uma operação de ciberespionagem e não de um ataque com motivação financeira. As duas variantes, catalogadas como WinDRV e WinPlus, trazem a configuração de comando e controle embutida, se comunicam por TCP, UDP e WebSocket e suportam mais de 30 comandos que vão da coleta de informações do sistema à manipulação de arquivos e serviços. A diferença está na ocultação. A variante WinDRV recorre a drivers de kernel para esconder conexões de rede, processos, arquivos e chaves de registro e ainda desvia o tráfego TCP de modo que os operadores alcancem o backdoor por uma porta qualquer sem expor a porta real que ele escuta. Para carregar esse driver, mesmo em sistemas desatualizados, os atacantes o assinaram com um certificado vazado que estava disponível no GitHub. A i7 não confirmou o vetor de acesso inicial nessa campanha, mas observa que o Fishmonger costuma entrar explorando servidores expostos à internet, desatualizados ou mal configurados. A persistência se apoia em técnicas como DLL sideloading e tarefas agendadas, e o código do backdoor deriva de um trojan de acesso remoto de código aberto chamado Trochilus. Há ainda um ponto que a própria i7 trata com cautela, indícios limitados de que alguns cenários podem envolver ainda um componente de bootkit UEFI, possivelmente explorando a CVE 2023-24932. A recomendação é vigiar os servidores expostos e desconfiar de drivers assinados por certificados suspeitos, já que a ocultação aqui ocorre em nível de kernel. Em outra frente, a XLab da Qin Yanxin detalhou uma botnet chamada RE Stinger, que vem sequestrando roteadores antigos para montar infraestrutura de ataque. Segundo a XLab, os operadores exploram falhas divulgadas há mais de uma década, como a CVE 2013-3307 e a CVE 2016-5681, que afetam modelos antigos de roteadores da Linksys e da D-Link, além da CVE 2025-11837 para atingir dispositivos de armazenamento em rede. Diferente de botnets voltadas a DDoS ou mineração, essa serve como base para reconhecimento, como varredura de portas, identificação de serviços e enumeração de subdomínios, e também como ponto de retransmissão, que ajuda a esconder a origem dos ataques. A empresa estima ao menos 4.300 roteadores infectados, em sua maioria D-Link, com maior concentração na Coreia do Sul e na China. Já a Zimperium descreveu o Rockarola. Segura essa quinta série aí. O Rockarola é um trojan bancário para Android que leva o nome da própria infraestrutura de comando e controle. Ele é distribuído por sites maliciosos que se passam por aplicativos populares como TikTok ou Google Chrome, e a instalação começa com um dropper que se disfarça de Google Play Protect para entregar o payload da ameaça. Uma vez ativo, o malware abusa dos serviços de acessibilidade do Android e mira 217 aplicativos de bancos e de criptomoedas, apoiado num conjunto de 137 comandos. Entre as ações estão roubar pins e senhas de desbloqueio por meio de telas falsas sobrepostas, registrar o que é digitado, extrair SMS e contatos, bloquear chamadas e desativar o Google Play Protect. Segundo a Zimperium, o controle obtido permite operar o aparelho mesmo quando ele está bloqueado.
E a Palo Alto Networks divulgou uma falha no SDK em Python do Google Vertex AI, que permitia a execução remota de código entre contas diferentes. Usando uma técnica chamada Bucket Squatching, um atacante poderia prever o nome padrão de um bucket de armazenamento, criá-lo antes da vítima e assim sequestrar o envio de um modelo para inserir código malicioso. Segundo a Palo Alto Networks, as versões vulneráveis do SDK já foram corrigidas pelo Google em abril e a recomendação é atualizar para a versão mais recente. E a Fortinet voltou ao radar da imprensa especializada. A empresa Diffused relatou a exploração ativa de 3 falhas críticas no Forti Sandbox, a plataforma que analisa arquivos suspeitos em ambientes isolados. São as CVE 2026-39813, 39808 e a 25089, todas com nota CVSS 9.1, combinando bypass de autenticação e injeção de comandos. 2 delas foram corrigidas em abril e a terceira na semana passada. A Diffused observa que o exploit para a CVE 2026-25089 parece ter sido gerado com inteligência artificial e estaria defeituoso, mas ainda assim já aparece em tentativas de ataque. E o Google liberou uma atualização do Chrome que corrige 33 vulnerabilidades, 7 delas classificadas como críticas. A maioria dessas falhas críticas é do tipo Use After Free, em componentes denominados pelo Google como Web Share, Digital Credentials e Web Authentication. Não há relato de exploração ativa até o momento, mas a recomendação é pedir para os seus usuários reiniciarem o Chrome para atualizar o navegador assim que aquela notificação de uma nova versão disponível aparecer no topo do browser. Para fechar, a Grupo IB revelou uma operação de phishing apelidada de GitBait, voltada ao setor financeiro mexicano. Segundo a empresa, a infraestrutura é modular, abusa das páginas hospedadas no GitHub Pages, usa scripts ofuscados e centraliza o roubo de credenciais por meio da API do serviço CheatBest. O desenho indica uma operação escalável e persistente, capaz de imitar vários bancos ao mesmo tempo. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Hoje à noite a gente vai fazer aquela live mensal da Mente Binária, que é a ONG da qual eu participo. A live é o /bin/live e dessa vez o tema da live em si são os CISOs. A gente vai estar lá com a Fabiana Tanaka, CISO da Leroy Merlin, e com o Denis Nese, CISO da Claro. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a rotina, a vida, o que comem, quanto dormem esses profissionais, apareçam lá. Eu estou deixando o link aqui na descrição às 20 horas, perfeito? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.